Graças a Deus. Gênesis, capítulo de número 7. Tivemos um culto abençoado nesta manhã. Tínhamos aqui 72 pessoas. E alguns irmãos têm me perguntado: pastor, por que você está dividindo o culto manhã, noite? E eu tenho explicado várias vezes, que nós temos feito isso, porque alguns irmãos, gente, nunca podiam participar do culto, porque eles trabalham da tarde para a noite. Não são muitos por enquanto, espero que um dia nós tenhamos aqui muito mais pessoas. E depois da pandemia nós sentimos no coração isso, sabe? Vamos manter o culto da manhã e da noite, temos menos pessoas a cada período, mas graças a Deus que aqueles irmãos estão participando do culto também, uma meia dúzia de irmãos que não pode vir, porque eles trabalham, e muitos têm assim um horário fixo, são alguns deles, quer dizer. Então é esse o motivo, viu, amados? Mas, sabe, também temos um segundo motivo, não apenas esse, de atendermos a esse pequeno público, mas importante para o Senhor, que nós queremos ver a igreja crescendo. Então, estes lugares que ainda estão vagos aí, que você está vendo, a seu lado, à frente, atrás, ore ao Senhor, para que eles sejam preenchidos por pessoas que são o fruto, são o alvo da nossa oração. Isso dito, Gênesis, capítulo de número 7, versículo 1, estamos no culto da Santa Ceia. Todos nós podemos e devemos, mesmo os que nos visitam hoje, a ceia é do Senhor e franqueada a todas as pessoas. A palavra de Deus só nos impede, a qualquer um de nós, de tomarmos a ceia do Senhor, se a gente não confessar os nossos pecados, não pedir perdão ao Senhor por eles, arrependidos, propositados de deixá-los. Caso em contrário, você estaria comendo e bebendo indignamente. Agora, se você está aqui, aí na tua casa, assistindo essa transmissão, prepare aí o pãozinho, o suco de vinho, ou de uva, porque daqui a pouco nós vamos tomar este pão, comê-lo, e também o cálice e bebê-lo, em memória do Senhor, conforme Ele ensinou. Então, todos estão convidados. É só se arrepender do seu pecado, pedir perdão ao Senhor. Gênesis, capítulo de número 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Oremos. Pai Santo, Deus amado, mais uma vez nos achegamos à tua presença em oração. Agora, Pai, pedindo de ti a palavra que vem do altos céus para a nossa vida, e que a tua graça me use agora, através dos meus lábios, dos meus pensamentos, do meu entendimento, daquilo que aqui está esboçado, mas segundo o teu querer, para que a tua igreja seja alimentada com a tua palavra, e nós possamos então, entendidos daquilo que o Senhor deseja nos falar nesta noite, pormos em prática esta palavra, no nome de Jesus Cristo. Quantos assim desejam, digam amém. Irmãos, queremos tratar conosco nesta noite sobre minha família na arca da salvação. Há uma frase ou uma expressão neste versículo que nós acabamos de ler, onde Deus está se dirigindo a Noé, e Ele está dizendo para o Noé: porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Olha que palavra dita pelo Senhor ao Noé. Deus dizendo que Ele reconhecia na pessoa do Noé
alguém justo, alguém justo. E esta expressão dita pelo Senhor é de fato maravilhosa. Mas, mais do que isso ainda é o fato de que eu e você podemos e devemos saber uma coisa muito importante, que Deus está olhando para nós. Ele está atento, olhando para nós. Não é lindo isso, irmãos? Eu acho, ao ler este verso e ao preparar esta mensagem, a pastora e eu estávamos pensando como é bacana, rapaz, como é legal, como é sensacional nós sabermos que Deus está olhando para nós. É o cuidado de Deus. Aliás, a Bíblia diz assim que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus o saiba. Ele está vendo. Então, Deus, tem cuidado da sua criação. Nós somos criados por Deus. Deus tem um propósito para a nossa vida. E, irmãos, olhando agora sim um pouco para você próprio, para si próprio, para a tua própria vida, eu olho para a minha, você para a tua. Deus está olhando para nós. Será que Deus está dizendo, fulano, fulana, eu estou vendo que você é justo no meio desta geração corrompida e má? Porque foi pelo fato de Noé ser achado desta maneira, é que ele foi preservado juntamente com a sua casa, com a sua família. E nós sabemos, irmãos, porque às vezes quando a gente ouve uma expressão desta, que Deus achou alguém justo, a gente pensa cá com os nossos botões, meu pai, mas esse cara era top, sensacional, acho que ele não tinha problema nenhum, Noé deveria ser um cara perfeito. Mas isso não é verdade, irmãos. Ser humano algum pisou aqui na face da terra, à exceção do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e foi perfeito, nunca falhou, ser humano nenhum. Então Noé teve suas falhas também, você pode ter certeza. A Bíblia não relata detalhadamente sobre sua vida, mas está dizendo aqui que ele achou em Noé um comportamento justo. E o que, irmãos, então nós precisamos entender? Que desde Noé até nossos dias e pelos dias que hão de vir, Deus continua procurando justos. E quem são esses justos? São aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Então, quem aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador aqui? Quando você aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, você passou a receber justificação na tua vida. E estando então justificado pelo sacrifício de Cristo, quando Deus olha, Ele bate o olho em você, então Ele vê Cristo antes de você. Cristo é como um filtro. De outra sorte, este mundo já estava destruído, porque a santidade de Deus não convive com a impureza do nosso pecado. Mas desde a antiguidade, e enquanto o mundo existir, Cristo está como um filtro diante da humanidade, diante de todos. Então Deus olha, Ele vê Cristo antes de nos ver. E então, Cristo que está morto desde antes da fundação do mundo, por nós, para carregar os nossos pecados, as nossas injustiças, as nossas falhas, então Cristo é o filtro de Deus
né? Nós precisamos de filtro para tudo. Tem filtro lá na nossa casa para água, não é verdade? O nosso veículo, que a gente se locomove daqui para lá, tem que ter um filtro lá que purifica ao máximo possível os gases que são emitidos pelo motor, para que ao sair, né, para a atmosfera não prejudique tanto, muito embora a gente saiba que prejudica, mas tem um filtro lá potente. Então Jesus é o filtro. Você pode dizer glória a Deus por isso? E aí Deus olha para você, você é falho, eu sou falho, nós somos pecadores, mas Cristo está à nossa frente, então você é um justo para a glória do Senhor. Diga glória a Deus. Assim como Noé, Deus quer ver em você também esse mesmo comportamento, porque Noé aceitou a palavra, porque Noé recebeu o ensinamento de Deus, e eu e você estamos aqui também fazendo o mesmo, estamos aceitando a palavra, recebendo o ensinamento de Deus, e é por esse motivo que eu e você estamos, aos olhos de Deus, justos, mais precisamente dito, justificados. E daí, irmãos, a nós termos um cuidado diariamente, todo dia, toda hora, em todo tempo, sob todas e quaisquer circunstâncias, nós precisamos ter o cuidado de entendermos a graça de Deus justificadora sobre a nossa vida e buscarmos viver dentro dos parâmetros de Deus, porque eles estão expostos aqui em sua palavra. A palavra de Deus é a nossa regra de conduta e fé. Então, irmãos, pautemos a nossa vida pela palavra do Senhor, porque isto nos dará condições de nos mantermos aos olhos de Deus como quem está agindo com a justeza proposta pelo Senhor nas nossas vidas. Entenda isso, irmão. Viva dessa maneira. Não tem outro jeito de você ser achado justo aos olhos de Deus, a não ser que nós aceitemos e vivemos a maneira que Deus quer, que está aqui dita em sua palavra. Isso posto, irmãos, nós precisamos entender que isso não é só para nós, individualmente, mas Deus quer alcançar a nossa casa, a nossa família. Você crê que Deus quer alcançar a tua casa? Amém? Aí no capítulo 7 mesmo, amados, versos 11 a 13, a história relata o seguinte, a história bíblica relata o seguinte: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Daí a nós dizermos que Deus quer que a nossa família entre nesta arca. Aquela arca lá do Noé foi uma arca construída pelas mãos de Noé, de seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos. Só eles acreditaram na mensagem que Noé pregou. Mas nos dias de hoje, aquela arca representava a pessoa de Jesus Cristo. Então, qual é a arca hoje? Hoje a arca é Jesus. Se naqueles dias foi uma arca de madeira com comprimento X, largura Y, altura Z, e que a mão de Deus fechou a porta depois que todos esses componentes da família de Noé estavam lá dentro,
Hoje, a arca é Jesus Cristo. Por isso que pode entrar nessa arca gente aqui no João de Vasconcelos, ali no centro da cidade, lá no outro canto de Sumaré, lá em Nova Odessa, aqui no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Todo mundo que aceita e crê entra nessa arca, aleluia, glória a Deus. Porque é Jesus a arca da salvação. Irmãos, Deus chamou, Deus escolheu a Noé para pregar. A sua família aceitou. E eu e você precisamos ter também isso em nosso coração e nossa mente. Deus te chamou para você ser um pregador e uma pregadora da justiça de Deus. Não vamos abrir mão disso, irmãos. Porque muitas vezes, principalmente quando nós falamos sobre essa questão de anunciarmos a palavra do Evangelho, nós somos remetidos ao pregador que faz isso habitualmente, aos grandes evangelistas, que existiram nesse mundo. Desde que nós temos a história relatada, nós poderíamos citar inúmeros nomes de pessoas que foram gente que ganharam muitas almas para o Senhor, e poderíamos inclusive até querer saber quem foi o maior de todos os pregadores. Quem será que foi? Mas, presta bem atenção e focalize o seu pensamento, o seu propósito nesta ideia. Tua família, Deus quer alcançar e Ele vai te usar. Ele te usa, para que você seja o maior pregador lá dentro da tua casa. Você toma essa bênção sobre a tua vida? Põe a mão aí na cabeça e fala: essa bênção está sobre a minha vida. Você vai ser o maior pregador. Porque, irmãos, o fato é que muitas vezes você poderia dizer, porque não seria uma mentira, é uma verdade, você poderia dizer: mas pastor, eu tenho falado, eu tenho dito de Jesus para as pessoas da minha casa, não apenas o marido, a esposa, o filho, a filha, mas para os meus familiares, porque esse alvo está aí latente dentro do meu coração, mas eles não ouvem, eles não aceitam, eles não querem. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, irmã. Por favor, eu quero te dizer isso. Não desista. Não desanime. A palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus é uma só. Ela é a mesma. Ontem, hoje, será para sempre. Nada pode ser tirado da palavra, mas os métodos são diferenciados. A forma como nós alcançávamos pessoas há 10, 20, 30, 40 anos atrás, 50, era uma. Hoje, os métodos estão modernizados, Nós podemos, por exemplo, através de um celular, compartilhar esta mensagem, por exemplo, que está sendo agora transmitida e gravada, fica lá no Facebook, no YouTube, enfim, nas plataformas. Você pode compartilhar esta mensagem. Ao compartilhá-la, você estará evangelizando. Eu recebo e eu vejo às vezes aí pela rua pessoas distribuindo folhetos, recebo de parentes mensagens. As pessoas estão fazendo isso constantemente. E eu queria dizer a você: faça também. Não se intimide, porque esta é uma forma, esta é uma maneira, é um método da atualidade. Você praticamente não precisa se deslocar no seu físico para chegar até uma pessoa, através do meio virtual, através da internet, você manda um versículo bíblico,
Você faz uma oração ali no WhatsApp e envia para aquela pessoa, para o grupo da família. Você pode enviar essa mensagem. Então, irmãos, presta atenção. E irmãs amados do Senhor, nós precisamos às vezes rever a forma como nós estamos abordando as pessoas. Precisamos nos modernizar. A palavra é uma só, mas o método pode ser atualizado. E, irmãos, assim agindo, nós vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, veja lá, o que você está fazendo? Como você tem, ou quanto você tem falado do amor de Deus para as pessoas que estão à sua volta? Noé e sua família entraram na arca, os outros não aceitaram, muitos não aceitarão, infelizmente. Mas façamos nós a nossa parte. E nós precisamos, irmãos, tomar um cuidado muito, mas muito grande. Abre a palavra do Senhor lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8, versículos 36, 37 e 38. Marcos, capítulo 8, versos 36 a 38, está dito assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, irmãos, a gente precisa sempre ser exortado, sabe? Senão a gente se acomoda. A gente se acomoda. Ah, como é fácil nós nos acomodarmos, sabe, irmãos? E a palavra do Senhor está agora nos incomodando. Pô, pastor, mas eu vim na igreja para receber uma palavra, porque lá no mundo é cheio disso, é cheio daquilo, é luta, é perseguição, é difamação, isso, aquilo. Agora o senhor diz que eu vou ser incomodado com a palavra de Deus, exortado? Sim, irmãos, porque nós temos um risco muito grave de nos acomodarmos e acharmos que já fizemos. Ah, eu já falei para o meu parente. Ele não aceitou, o problema é dele. Sim, eu sei que o problema é dele. Mas eu e você, nesse quesito de falar do amor de Deus, de divulgar a salvação proposta por Deus para toda a humanidade, nós não podemos nos dar por vencidos, nem por satisfeitos. Nós precisamos tomar cuidado para não nos recostarmos na poltrona da nossa existência, nos acomodarmos e deixarmos de fazer isso que a palavra de Deus está pedindo. Porque o que adianta nós termos carro, casa, avião, um transatlântico? Talvez alguém aqui um dia possa ser dono de muitas propriedades, de muitos bens, e de que adiantará isso? Se alguém perde a sua alma, não adiantou nada, porque daqui nós não levamos nada. Você já viu alguém? Nós sabemos a história dos faraós, nós sabemos a história dos indivíduos que foram muito ricos nesse mundo, milionários, bilionários, trilhardários. O que eles levaram? Nada, ficou tudo aí. Então daqui a gente não leva nada. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós não tomamos cuidado nesse quesito que nós estamos hoje falando, sobre salvação, sobre vida com Deus, sobre aceitar a Cristo como Salvador e querer colocar a nossa família na arca da salvação, muitas vezes nós temos
assim, a vontade de dizer, eu já fiz muito, deixa para lá, olha, não vai dar. Mas, irmãos, presta atenção. Está confiado a você e a mim, pelo Senhor, essa tarefa. E nós não podemos nos dar por vencidos. E mesmo que você, lá na tua casa, seja alvo de chacota, de desprezo, porque você fala de Cristo, porque você vive demonstrando o amor de Cristo, não se incomode com isso. Prefira pagar esse preço, do que você, de repente, incorrer no risco de se envergonhar do nome de Jesus. E aí, então, ele se envergonhará de você. É a palavra dele, não é a minha. Não sou eu aqui que estou querendo colocar algo pesado sobre os teus ombros, mas é Deus que está nos exortando através da palavra do próprio Cristo. Não se envergonhe do nome dele, porque senão ele se envergonhará de você. E acho que vai ser muito ruim quem sofrer nessa situação. Mas nós estamos às vezes inquietos, porque os dias são difíceis, é fato. E muitas vezes nós temos a tendência de olharmos mais para as coisas materiais. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 6, versos 31 ao 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe muito bem que você precisa de todas estas coisas. Agora olha o que fala o verso 33, mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. E muitas vezes, irmãos, nós estamos tão inquietos. Algumas pessoas sofrem com o passado, porque o passado não foi resolvido, não foi tratado na vida dessa pessoa. E quando o nosso passado não é tratado, sabe o que acontece? Nós corremos o risco de entrar em depressão. A depressão, que é um mal desses dias, gravíssimo, é porque a pessoa está amarrada ao passado. Ela não se libertou, ela não perdoou e não foi perdoada, talvez, não se arrumou. Então, cuidado, resolva as tuas coisas, resolvamos as nossas situações, não deixa as coisas do passado te amarrarem. E muitos estão tão preocupados com o futuro, inquietos. Meu Deus, eu tenho que trabalhar, como é que eu vou pagar o estudo do meu filho? Ai, a hora que ele chegar na faculdade é um dinheirão, Jesus. Põe a tua mão, Deus, e eu tenho que trabalhar, e eu tenho que economizar, e como é que eu vou fazer, papapá, papapá. Não estou aqui dizendo que nós não temos que ser precavidos, que tomar cuidado com as coisas, isso seria uma irresponsabilidade, mas alto lá. Quando ficamos presos no passado, adoecemos, entristecemos a tal ponto que nos deprimimos. Quando nós só queremos nos inquietar pelo futuro que é desconhecido, eu não sei se daqui 5 minutos eu estou vivo ou morto, nem você, ninguém de nós sabe. E se a gente começa a pensar, ai, como vai ser, a gente fica inquieto. Uma coisa, uma situação calamitosa toma conta da nossa vida, um desespero toma conta do indivíduo que fica inquieto com o futuro. E sabe o que acontece? A gente esquece do presente. Quem gosta de presente aí? Levanta o braço aí, quem gosta de receber presente? Todos nós gostamos. Você sabia que 2 dos 7
de 2023 é o presente de Deus para você. Deus te deu um presentão hoje, com 24 horas. Presentaço. Para você viver hoje da maneira que agrada a Deus. É o presente de Deus para você todo dia. E Ele te dá a vida, Ele te dá o ar que você respira. E quando nós confiamos nele, Ele dá tudo o que nós precisamos. Nenhum bem o Senhor sonega aos que nele creem. Deus nos dá tudo, irmãos. Então, quem vive no passado sofre, fica doente. Quem só pensa no futuro fica inquieto. Então, irmãos, vamos fazer sim a nossa parte, mas viva o presente maravilhoso que Deus está te dando hoje. Viva da melhor maneira possível. E quando a gente vive esse presentaço que Deus nos dá, nós somos inclusive capazes de não apenas fazer todas as coisas bem feitas, como também nós somos capazes de propositar, ou seja, de ter propósitos na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito. O que é propósito? É algo a que eu me proponho. Então você se propõe a estudar. Então você vai achar tempo para estudar. Você se propõe a trabalhar. Você acha um tempo para trabalhar. Você se propõe a se alimentar. Você acha a hora, várias vezes por dia para se alimentar. E assim sucessivamente. Tudo a que nós nos propusermos, nós acharemos tempo. Então, amados, veja bem o que Deus quer falar conosco. Proponha-se, tenha o propósito de falar do amor de Deus para as pessoas, principalmente para os da tua casa. Tenha o propósito, crie um plano de evangelização. E invista pesado nesse plano, porque o maior interessado em que você e a tua casa sirvam ao Senhor é o próprio Deus. É Deus. Então Ele vai te dar condições. Agora, eu me proponho a trabalhar, a estudar, a passear, a namorar. Você gosta de namorar? Eu gosto. Não é bom? É bom. Tudo é bom. A comer, eu ponho propósito. Então chega aquela horinha lá, eu estou lá perto da mesa, encostando a barriga na mesa. E aí, o que vai ter agora? Oh, glória, aquele cheirinho bom. Propósitos. Tem o propósito de falar do amor de Deus. Se você não propuser-se a isso, você não vai fazê-lo. Simples assim. Então, irmão, toma cuidado, irmã. Senão os dias vêm e vão, você fica preocupado com alguma coisa do passado, não resolve, fica deprimido, fica ansioso, inquieto pelo futuro e não resolve nada. E o presente que Deus te dá todo dia é desperdiçado. Cuidado, não fique inquieto, mas põe um propósito de fazer tudo sim. Trabalhar, estudar, passear, se alimentar, namorar, dormir, papapá. Todos os propósitos nós temos que ter. Mas tenha também aí na sua listagem, eu preciso falar do amor de Deus. Cuidado, não relegue a um plano secundário, terciário, a obra evangelística. Porque Deus quer salvar a tua família. Deus quer colocar a tua família na arca da salvação. E no capítulo 6, volta um pouco lá para Gênesis. Capítulo de número 6, volta lá. Versos 11 e 12. A palavra do Senhor diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida,
porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Irmãos, nós estamos falando aqui, esse verso está falando aqui de milhares de anos atrás. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Qualquer semelhança do que este verso está dizendo, lá nos dias do Noé, para com os dias nossos hoje, não é mera coincidência. É verdade. A terra está corrompida. O mal está desgraçando a solta. Nós estamos vendo coisas absurdas acontecendo em todas as áreas da sociedade. Quantas injustiças, quantas maldades, quanta coisa ruim o ser humano está fazendo que desagrada a Deus. Não é mera coincidência. A palavra de Deus está se cumprindo. Os dias estão passando velozmente. O tempo do fim está próximo. Eu não sei ao certo, porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas para nós não é assim. Um dia passa, outro também, rapidamente. Nós já estamos no segundo semestre, diga-se de passagem, né? O tempo já passou nesse ano. Daqui a pouco está acabando o ano, pode crer. E nós estamos vendo tantas coisas ruins, irmãos. Gente matando o outro a troco de nada, família se desentendendo cada vez pior. Quantos pecados, quantas coisas nós estamos vendo nesse mundo assim horríveis. E nos dias de Noé era assim, agora está assim de novo. Então, irmãos, não é mera coincidência não, é realidade. O mundo jaz no maligno. E tudo está ficando cada vez pior. E você, nós precisamos com uma urgência urgentíssima termos atitudes diante desta sociedade corrompida que marquem, que evidenciem, que mostrem que existe salvação para elas. Jesus é o Salvador, Jesus é a arca, e Ele está de braços abertos para receber a todos quanto nele crer. Glória a Deus! Mas eu e você precisamos ter atitudes. Atitudes, amados. Atitudes com os nossos familiares, atitudes com o nosso próximo, com colegas de escola, de trabalho, atitudes até mesmo com inimigos. Eu não sou inimigo de ninguém, mas pode ser que alguém seja inimigo meu. E a palavra de Deus diz que as minhas atitudes falam mais alto do que as minhas palavras. Porque não adianta, irmãos, eu falar, mas eu não viver. Eu tenho que falar e viver. E isso é tão severo, é tão grave, deve ser motivo de tanta preocupação para nós, irmãos, porque às vezes lá no nosso local de trabalho, lá onde você trabalha, alguém estará vendo o que você falou do colega de trabalho para o outro. Como você agiu quando o patrão ou gerente estava de costas, indo para lá? O que você falou? Como você agiu? Que maneira você tratou? Lá na família. Eu sei, irmãos, diz um ditado popular, família é tudo igual, só muda de endereço. Todo mundo tem problema, não se iluda. Todas as casas têm lutas, têm dificuldades, têm problema. Não fique pensando que a tua casa só, não, a nossa, de todo mundo tem. Mas você, eu, nós que somos alguém que proclamamos que estamos já embarcados nessa arca. E por isso cremos que estamos salvos. Quem é salvo aí tem certeza, diga amém. Então você está embarcado nessa arca. Agora, como que a tua família está vendo uma reação tua diante de uma atitude que eles praticaram que não foi legal com você?
Você reagiu na mesma medida? Bateu, levou, toma lá da cá? Epa! Não é assim que Cristo manda. Está na palavra. Aliás, ele falou com severidade. Quando te ferirem de um lado, oferece outro. Se te pedirem a capa, dá a túnica. E quando quiserem que você vá em uma, vai duas. A palavra de Deus diz: orem e intercedam pelos seus inimigos, por aqueles que vos perseguem. Então, irmãos amados, nossas atitudes precisam falar mais alto do que as nossas palavras. Porque muitas vezes nós estamos pisando na bola, no linguajar da atualidade, com as nossas atitudes, diante dos familiares, dos amigos, dos parentes, dos vizinhos e até dos inimigos. Os inimigos têm que ver que nós não pagamos na mesma moeda com eles. É Bíblia pura, igreja. O que eu estou falando aqui não é conceito meu, não. Não é algo que eu faça com os pés nas costas, é duro. Mas é o que Deus quer. Então veja, irmãos, às vezes nós mesmos, no meio dessa geração corrompida e perversa, não estamos sendo achados justos por Deus. Não estou aqui pedindo para ninguém ficar vigiando a vida do outro e acusando esse ou aquele, porque o negócio aqui é entre você e Deus, entre mim e Deus. É individualizado aqui agora, de todos nós para com o Senhor. É Deus quem está olhando. É Deus quem está olhando para a tua vida, para a minha vida. Não é o Marcos, não é o João, não é o Pedro, não é o Mané, não é o Benedito, a Joana. Não, é Deus. E Deus está querendo ver em nós atitudes condizentes com a sua palavra. Porque isso fará diferença na vida destas pessoas que precisam embarcar. Lembre-se, irmãos, da palavra de Deus nesse quesito ainda. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Palavra de Deus. Vença o mal com o bem. E isso posto, irmãos, o mundo está cada vez pior. Mas presta bem atenção numa coisa que Deus quer dizer para você. Ele está dizendo desde o início. E agora nós vamos simplesmente concluir o que Deus quer dizer. Ele é o maior interessado em salvar a tua casa. Deus quer salvar a nossa casa, amém, igreja? Deus te dá forças, te dá condições, Deus te capacita, é Deus. Deus te ama, Deus tem cuidado de você. Ele não vai deixar você sem força, sem condições de fazer aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Deus tem cuidado de nós, meu irmão. Presta bem atenção numa coisa, irmãos. Eu sei que a gente se preocupa com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, mas olha, marca isso aí. A salvação dos nossos filhos é mais importante do que o sucesso deles. Muitas vezes nós estamos querendo que os nossos filhos tenham grande sucesso, né? Se formem, seja um doutor, alguém, tudo bem, pode ir atrás disso, só que a salvação deles é mais importante. Cuidado. Segunda coisa, irmãos, a salvação da nossa família deve ser o nosso mais alto ideal. Precisamos colocar isso como mote de vida, como padrão da nossa existência, como busca constante. Esta deve ser a nossa mais intensa luta. Todos os dias, toda hora, todo momento nós devemos estar pelejando com a nossa casa. Não desanime, não entregue os pontos, não ache que não vai dar certo, isso é mentira do diabo. Porque Deus tem poder, como Ele te salvou já, Ele vai salvar a tua casa. Profetiza a bênção, profetiza a libertação. Não entregue a tua família de bandeja para o inimigo.
Manda ele embora e ele vai. Resista o diabo, ele fugirá de você. Ele vai bater em retirada da nossa vida, meu irmão. Você vai sentir a alegria de ver a tua casa toda na presença do Senhor. Que alegria, que gozo. E eu quero ir mais além. Não só o marido e a esposa, o filho, a filha, aquele núcleo ali, mas os teus familiares. Os teus familiares. Quantos nomes você tem citado diante de Deus da tua família? Pelo menos os mais próximos. Quantos estão lá no teu caderninho de oração, que são componentes da tua casa? Mais próximos, pelo menos. Irmãos, às vezes nós estamos querendo que Deus faça coisas, mas nós não estamos entrando na presença dEle como deveríamos. Então, irmão, por favor, irmã, amados do Senhor, tua família estará na arca da salvação, que é Jesus Cristo. Você crê nisso? Fecha os teus olhos, reclina a tua cabeça. Liga o teu pensamento ainda mais no Senhor. Dentro de instantes vamos estar passando a bandeja com o suco, com o pão, com o suco. Mas agora eu quero orar com você, uma breve oração, mas muito importante. Coloque-se nesta brecha. Coloque-se nesta brecha, irmãos. Você vai ser o maior evangelista, porque a tua casa toda vai se render aos pés do Senhor. Não desanime, não se intimida, não desista. Mude a abordagem, mude a maneira, mude o método, mas a palavra é a mesma e Deus está com você, aonde você estiver, e essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois cortes. Deus tem um plano da salvação perfeita, e Ele quer que você seja habilmente usado para esta obra. Não se distraia com as coisas desse mundo. Somos sim mordomos nesse mundo. Tudo que Deus nos tem confiado é para nós zelarmos. Deus te deu casa, carro, avião, transatlântico. Cuida direito, cuida bem cuidado. Mas não se preocupe excessivamente com estas coisas, porque todos os dias, meus irmãos, estas coisas estão aí ficando para a conta de outros, porque alguém já está deixando essa vida, como nós um dia deixaremos também. Mas fique sabendo que a coisa mais séria que nós precisamos estar atentos é em levar a palavra da salvação. Cuidado, irmão, cuidado. Planeje, cria, dia após dia, um propósito no teu coração, na tua vida, para você falar do amor de Deus para as pessoas que estão à sua volta. Lembre-se diariamente. Qualquer semelhança com os dias de maldade do passado não é mera coincidência, é grande realidade. O inimigo está aí querendo desgraçar a vida das pessoas, mas Jesus veio para terminar, para acabar, para interromper com as obras de Satanás. Não valorize esses tempos difíceis. Não dê valor excessivo aos problemas que você está enfrentando. Ao contrário, valorize o poder da cruz de Jesus Cristo, porque lá na cruz Jesus morreu e carregou todo o nosso pecado e o pecado de toda a humanidade. Creia, Ele morreu lá na cruz para te salvar e para salvar a todos da tua casa. Senhor, abençoa-nos, Pai. Nós cremos, porque já temos aceito ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Temos dado nossa vida, nosso coração, nosso entendimento a Ti. Nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão pelos pecados que temos praticado, Senhor. Mas nós cremos que alcançaremos toda a nossa casa para servir ao Senhor. Não deixa, Senhor, que o teu povo fique entristecido
imobilizado e derrotado. Não, porque nós somos mais do que vencedores por meio da fé em Cristo Jesus. Ó Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué declarou, e nós também temos declarado: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso como uma palavra de fé agora. Diga comigo: eu, mais forte, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amados, em espírito de oração, ou seja, com os olhos abertos, mas pensamento ligado a Deus, a bandeja com o pão e o vinho vai passar. Pegue, vá orando e confessando e se preparando, porque daqui a pouco todos juntos vamos comer deste pão e beber deste cálice. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, teu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, teu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, teu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, teu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, teu nome adorarei. Exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o teu nome exaltarei. Exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o teu nome exaltarei. Ó Senhor, tu és digno do nosso louvor, da nossa adoração, porque verdadeiramente tu enviaste o teu Filho Jesus Cristo para ali na cruz do Calvário morrer em nosso lugar, o justo pelos injustos, para que fôssemos justificados e achados justos por meio da tua graça misericordiosa. E neste momento, Pai, em que estamos aqui na celebração da Santa Ceia do Senhor, confessando os nossos pecados, arrependidos e desejosos de não mais praticá-los, cremos que o Senhor já nos perdoou e lançou no esquecimento do mar profundo, como diz a tua palavra: dos teus pecados não me lembrarei jamais. Obrigado por isso, Senhor. A tua igreja aqui está, aqueles que nos acompanham de seus lares também participando desta Santa Ceia. Da mesma forma, Pai, cremos que o Senhor nos resgata, nos redime e nos livra de tudo que não te agrada. Erga aí na tua mão esse pedaço de pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, neste momento, consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo este pedaço de pão,
que representa o corpo de Jesus, que foi sacrificado por nós lá na cruz do Calvário. Em memória do Senhor é que estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor. E a tua palavra diz que naquela noite em que o Senhor ensinou os teus discípulos e os quais nos passaram este ensinamento, o Senhor deixou bem claro que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. E este pão agora, consagrado que está, representa o teu corpo, e dele comemos com ação de graças ao Senhor. Toda a igreja de Deus diga amém. Coma deste pão com alegria e com fé no teu coração, porque ele representa o corpo de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus, depois de comer do pão, ele tomou o cálice e apresentou aos seus discípulos, dizendo: este cálice contém o suco da videira, que representa o sangue do Cordeiro Imaculado, que tira o pecado do mundo. Erga aí, em direção ao trono da graça, onde o Senhor está assentado acima de todas as coisas e de todos. Consagramos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta porção do suco da videira, aí na mão de cada um dos meus irmãos e irmãs. Assim como o pão representa o corpo, este suco da videira representa o sangue de Jesus, derramado lá na cruz para lavar-nos, purificar e nos redimir de toda condenação. E nós, ó Deus, aceitamos esta palavra, este ensinamento, e dele tomamos agora com ação de graças ao Senhor. Faça isso com alegria no teu coração. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus tem um propósito de bênção e de salvação na tua vida e na nossa vida e na vida da nossa família. E eu creio, irmãos, que Deus está providenciando a você toda a sabedoria, toda a capacidade, todas as condições necessárias para você cumprir isto que a palavra de Deus nos desafiou nesta noite. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Nós queremos orar e interceder. Quero pedir que você coloque aí no seu caderninho de orações um amigo querido, amado, Reverendo Nelson de Oliveira Prestes, pastor lá na cidade de Campinas, já foi coordenador das escolas bíblicas no estado, e há poucos dias, com uma pneumonia, ele foi internado e até desenganado pelos médicos. Agora ele teve uma recuperação já, mas ainda inspira muito, mas muito cuidado. Um servo de Deus, amado, querido, um amigo, irmãos. Eu gostaria que você anotasse o pastor Nelson. Também nós temos a Heloísa, que é neta da Denise, estava hospitalizada, apendicite. Também o Miguel Rodrigues Oliveira, que é filho do Anderson e da Edneia. Ele vai fazer uma cirurgia terça-feira, hérnia gástrica. Também a nossa irmã Maria Sabino está se recuperando. Patrícia Melo
também o Danielzinho, da Paula e do Flávio, a sonda escapou, eles não estavam bem, não puderam nem vir para a igreja hoje. Nossa irmã Cleide, não se esqueça de orar pela nossa irmã Cleide. Eu sei, irmãos, aí a lista é grande, mas esses nomes nós estamos destacando hoje. Nós vamos orar também, mais uma vez, queremos mencionar, né, a Cristina de Oliveira, seja bem-vinda, volte sempre. E também o Claudemiro, a Diana e o Alisson, sejam bem-vindos também. Deus abençoe ricamente, estaremos orando. E, irmãos, temos ainda 10 caldos para vender. Se você quiser abençoar nossas crianças, esse valor vai ser destinado às crianças para o acampamento. São 10 caldos, é logo aqui no lado. Não vai embora sem pegar o seu, senão vai sobrar aí depois. Eu venho aí outro dia e como, daí você vai ficar bravo, né? Então você que adquiriu, por favor, passa lá agora e pegue. Feche os teus olhos. Pai querido, Deus amado, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estar aqui na tua casa mais uma vez. Te louvamos, ó Deus, pela vida daqueles que estiveram nos acompanhando nesta transmissão e que muitas outras pessoas possam ouvir a tua palavra, que hoje é pregada maravilhosamente por diversas igrejas, denominações genuinamente cristãs evangélicas, e que estas muitas pregações que estão aí na internet alcance dezenas, centenas, milhares, milhões de vidas para o Senhor. Te louvamos, Pai, pela vida dos nossos visitantes, que eles tenham sido abençoados e que estejam conosco outras vezes na tua presença. Oramos por estas pessoas que mencionamos os seus nomes e por outras tantas que não as tenhamos mencionado, mas que o Senhor sabe quem são elas. Ó Pai, pedimos que o Senhor agora nos guarde. Vai conosco, Senhor, desde a nossa saída aqui da tua casa até a entrada de nossos lares. Livra-nos de acidentes, de perigos, de maus elementos. Abençoa, Senhor, abençoa, porque a tua bênção nos enriquece e não traz desgosto. Dá-nos uma semana de bênçãos e de vitórias, Senhor, lá na família, no trabalho, nos estudos, em nossas células, na nossa quinta de milagres, no próximo sábado, no próximo domingo, das primícias, que o teu povo contribua com alegria, através dos alimentos que serão doados. Ó Senhor, abençoa o culto da manhã e do domingo à noite também. Senhor, seja a tua bênção derramada sobre nós e sobre a nossa família. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho e a doce comunhão e consolação do divino Espírito Santo de Deus seja com o povo do Senhor aqui e em toda a face da terra. E a nossa família é do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja de Deus diga amém. Deus te abençoe e te guarde. Vai na bênção e na paz do Senhor. Uma semana de vitórias para você. Jesus te ama e eu também.